Então vamos negociar. Você tem certeza absoluta que essa dívida que o banco está te cobrando realmente é sua? Porque, infelizmente, na maioria das vezes, o banco ele cobra juros e encargos que, na maioria das vezes, nem deveriam existir. Exatamente isso. E pior, quando ele não faz isso, cobrar o que não é permitido, cobrar até mesmo o que não existe, ele cobra acima do que é permitido por lei. Exatamente isso. Se a lei diz que é para cobrar um, o banco cobra duas, três, quatro, cinco vezes a mais do que é permitido por lei. E isso tem acontecido com mais frequência do que você imagina. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como estar identificando esses abusos que são cometidos principalmente nas dívidas relacionadas a cartão de crédito. Quem é que nunca teve aquela dívida de cartão de crédito que dobrou ou até mesmo triplicou em um período extremamente curto de tempo, não é mesmo? Com certeza você já passou por essa situação ou conhece alguém que tenha uma dívida de cartão de crédito que se multiplicou de forma assustadora em um período extremamente curto. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como identificar essas armadilhas, como saber se o banco está cobrando além do que é permitido por lei. E olha só, você vai ter um choque de realidade, porque você vai descobrir que, infelizmente, o banco está, sim, cobrando além do que é permitido. E o mais grave de tudo isso é que, infelizmente, a maioria das pessoas acabam se sujeitando a essas cobranças, acabam se sujeitando a essa dívida, sem questionar, sem ter ali a real noção do que de fato está sendo cobrado pelo banco e sobre a real evolução dessa dívida. Então, essa falta de questionamento por parte da pessoa que está nessa situação delicada de endividamento leva o banco a tomar, né, essas medidas de exploração. Pode-se dizer que essa é a palavra certa, porque uma dívida que dobra, triplica de valor em 3, 4, 5 meses, não existe outra palavra. A palavra certa é essa: exploração, abuso que são cometidos aí pelos bancos em relação a essas dívidas de cartão de crédito. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, não se esqueça, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com negociações difíceis como essa e a estar identificando armadilhas, abusos como esse. Então vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a diferença entre dívida real e dívida total. Dívida real é aquele valor que você realmente utilizou no seu cartão de crédito, sem a incidência de juros e multas. É aquele valor puro e simples, digamos assim. Já dívida total, por outro lado, já é aquela dívida onde já tem ali a incidência de juros e multas, já tem a incidência ali do rotativo, em decorrência do não pagamento dessa fatura. Então pode-se dizer que dívida total já é aquele valor onde você já tem ali todas as consequências em decorrência do não pagamento dessa fatura. Então, para recapitular, dívida real é aquele valor que você realmente utilizou. Dívida total já é aquele valor que já tem ali a incidência de juros e multas em decorrência do não pagamento. Olha só, coloque uma coisa na sua mente. Infelizmente, não tem como a gente fugir das consequências do não pagamento dessa fatura. Não tem como a gente fugir dos juros, das multas, não tem como a gente fugir do rotativo do cartão. Então, esteja preparado para as consequências do não pagamento dessa fatura. O grande problema é que, infelizmente, na maioria das vezes, esses juros e multas e o rotativo, ele é cobrado de forma abusiva, ele é cobrado de forma excessiva. Não tem outra palavra que a gente possa estar utilizando, por exemplo, para descrever uma dívida que dobrou ou até mesmo triplicou de valor em 6, 7 meses, a não ser abuso ou excesso. Está explícito ali que está acontecendo um abuso por parte do banco. Não tem outra explicação. Onde já se viu uma dívida dobrar ou até mesmo triplicar de valor em 6 meses? Isso é um absurdo. Isso é um abuso que acontece, infelizmente, por parte do banco em decorrência do não pagamento dessa dívida. Mas o mais assustador de tudo isso é que, infelizmente, a maioria das pessoas acabam se sujeitando a essa cobrança, acabam se sujeitando a essa situação por acreditar que esse é o valor justo, é o valor real a ser pago. Porque a dívida está em atraso, Thiago, então esse é o valor correto, estou pagando juros e multas em decorrência do atraso. Certo, como eu disse para você, esteja preparado para os juros e para as multas que vão acontecer em decorrência do não pagamento dessa fatura. Agora, é normal uma dívida dobrar, triplicar de valor em 6, 7 meses? É claro que não. Há a incidência de juros ali de forma abusiva, de forma excessiva. Olha só, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que quando o banco te coloca em situação de desvantagem excessiva, em desvantagem financeira excessiva,
Será que uma dívida que dobrou ou triplicou de valor não é uma desvantagem excessiva? É claro que é. O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que quando o banco te coloca nessa situação, qualquer que seja o acordo que ele te apresente, ele é nulo, não tem validade nenhuma. Então, essa dívida que dobrou ou até mesmo triplicou de valor não deveria nem estar sendo cobrada. Mas, infelizmente, é cobrada porque a maioria das pessoas não sabem se posicionar diante dessa situação e acabam se sujeitando a qualquer tipo de cobrança, a qualquer tipo de constrangimento em decorrência do não pagamento dessa dívida. E como que os bancos eles escondem os juros abusivos? Olha só, quando o banco ele for te cobrar esse saldo devedor, ele vai te apresentar o valor final, ele não vai te mostrar como que ele chegou a esse valor. Ele não vai te apresentar o histórico de evolução desse saldo devedor. Exatamente isso. E infelizmente, em alguns casos, ele não vai sequer te enviar a fatura anterior a essa dívida. Olha só, e tudo isso de forma proposital. Ele faz tudo isso de forma intencional para que você não questione como que essa dívida chegou a esse patamar e acabe pagando além do que aquilo que você realmente deve. Olha só, mais uma vez aqui, o Código de Defesa do Consumidor entrando em ação. O Código de Defesa do Consumidor diz que você tem direito a informações claras e precisas. Então você tem o direito de saber o histórico de evolução dessa dívida, você tem o direito de saber como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, você tem direito a todas as documentações necessárias para que você tenha ciência do que está sendo cobrado ali de fato, tudo isso de forma extremamente detalhada e simples. O Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro quando ele diz que essas informações, elas devem ser apresentadas de forma clara e simples, nada de complicação. Então o banco não pode estar utilizando ali de estratégias para estar dificultando o seu entendimento em relação ao histórico de evolução dessa dívida, por exemplo. Então tudo isso é um direito básico que você tem como consumidor endividado. E como eu sempre digo, se as pessoas que estão nessa situação de crise financeira utilizassem os direitos básicos que elas têm, elas conseguiriam estar superando essa situação de crise que elas estão com uma velocidade e com uma facilidade gigantesca. Mas, infelizmente, o banco ele sabe muito bem que a maioria das pessoas que estão nessa situação não tem conhecimento dos direitos básicos de consumidor endividado e, além de não ter a informação dos direitos básicos, elas não têm também o interesse de saber os seus direitos básicos de consumidor endividado. Então, o banco vai aproveitar dessa vulnerabilidade que você tem e vai sim cobrar juros e multas de forma excessiva, de forma abusiva, mesmo que isso não seja permitido por lei. A maioria das pessoas acabam se sujeitando a essa situação e, é claro, ele vai aproveitar essa situação para estar alavancando, para estar aumentando ainda mais a sua margem de lucro. E quando saber se os juros estão sendo cobrados de forma abusiva? Olha só, quando a gente fala em dívidas ali relacionadas ao cartão de crédito, a gente tem a lei do desenrola, que limita o rotativo do cartão em 100% ao ano. Ou seja, uma dívida de R$ 2.000, o máximo que ela pode ser cobrada, o máximo que essa dívida pode chegar é o valor ali, o dobro do valor que você utilizou no cartão. Então, se você utilizou R$ 2.000, o máximo que essa dívida pode chegar é R$ 4.000. Esse é o teto permitido por lei. Então, em hipótese alguma, essa dívida ela pode ser cobrada além do que a lei estipula, além do que a lei ali do desenrola estipula em relação ao rotativo do cartão. Porém, eu recebo algumas dúvidas em relação à taxa média mensal do rotativo do cartão. Olha só, quando a gente fala em taxa mensal, qual é o valor máximo que o banco pode cobrar se a sua dívida estiver em atraso ali há 2, 3 meses, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade para chegar a esse valor que o banco pode estar cobrando, porque a lei não estipula uma média mensal, né? A lei não estipula ali uma taxa mensal, apenas uma taxa anual. Ou seja, como o exemplo que eu trouxe para você, se uma dívida de R$ 2.000, se você utilizou R$ 2.000 no cartão, o máximo que essa dívida pode chegar é o dobro, R$ 4.000, independente de quanto tempo essa dívida esteja em atraso. Detalhe muito importante aqui, hein? Se essa dívida está em atraso 2, 3, 4 anos, não importa quanto tempo, o máximo que o valor que o banco pode te cobrar é o dobro, ou seja, R$ 4.000, como o exemplo que eu trouxe para você. Porém, a lei ela não é clara em relação à taxa mensal, qual é o limite mensal que o banco pode cobrar. Nesse caso, a gente já precisa estar analisando qual é o valor médio praticado no mercado. Você precisa ter uma média ali praticada pelos outros bancos. E quando a gente entra ali no próprio site do Banco Central e começa a verificar
a taxa média mensal em relação ao rotativo do cartão, a gente fica ali em torno de 19, 20, 22, até 25%, uma taxa extremamente elevada. Então, essa é a taxa média. A lei ela deixou essa brecha, infelizmente. Poderia estar limitando também, né, a taxa mensal ali do rotativo, mas, infelizmente, ela se limitou apenas à taxa anual. Essa dívida não pode dobrar de valor, independente de quanto tempo em atraso ela esteja. E para quem ficou até o final do vídeo, aqui vai uma dica bônus. Como está utilizando essas informações para conseguir estar negociando essa dívida e estar diminuindo ainda mais o valor desse saldo devedor. Como eu disse para você, se você prestou atenção, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o banco ele não pode te colocar em situação de desvantagem excessiva, em desvantagem financeira, onerosa, excessiva. Ou seja, uma dívida que dobrou, triplicou de valor em um período extremamente curto de tempo, é claro, está de forma explícita ali que você está em uma situação de desvantagem financeira diante dessa situação. E o Código de Defesa do Consumidor diz também que esses acordos, esses eventuais acordos que o banco te oferecer com essa dívida que dobrou ou triplicou de valor, esses acordos eles são nulos. Exatamente isso. Você pode exigir uma revisão ali da evolução dessa dívida, você pode contestar esses juros e multas que estão sendo cobrados, tudo isso de forma extremamente simples, utilizando ali o portal do consumidor.gov, utilizando o próprio site do Bacen, utilizando até mesmo o próprio Procon, você pode estar contestando esses juros e multas e diminuir ainda mais o valor desse saldo devedor e se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Agora, se você quer aprender a utilizar a lei ao seu favor e a criar um plano de organização, recuperação financeira, se você quer aprender a negociar qualquer dívida com qualquer banco, é só clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.